bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de matemática. Essa será a primeira videoaula, tá? Da 24ª semana. Vamos iniciar a correção da página 112 até 117. 1. Responda lá na página 112. Quantos bonés há na coleção de Toru? É só contar, né? 7 bonés, contando inclusive o que ele está na cabeça. Então, podemos dizer que 1/7 dos bonés da coleção de Torugo é azul. B. Quantos bonés da coleção de Torugo são verde? 2 bonés são verdes. Então, podemos dizer que 2/7 dos bonés da coleção de Torugo são verdes. C. Quantos bonés Torugo tem na cor vermelha? 3 bonés. Então, podemos dizer que 3/7 dos bonés da coleção de Torugo são vermelhos. D. O que podemos dizer do boné amarelo da coleção de Torugo? Né? Ele tem um boné amarelo. Então, podemos dizer que 1/7 dos bonés da coleção de Torugo é amarelo. Na página 113, número 2. Agora represente com frações a quantidade de cada cor de boné da coleção de Torugo. Depois escreva no caderno como são lidas essas frações. Então aqui, o primeiro verde a gente vai colocar 2/7, 2 em cima, o 7 embaixo. E a gente lê 2/7. O segundo, ao lado, né, são os vermelhos. Quantos bonés tem aqui? 3. Então o 3 vai ficar em cima, o 7 embaixo. E nós lemos 3/7. O amarelo, 1 em cima, 7 embaixo, 1/7. E o azul, 1 em cima e o número 7 embaixo, 1/7 também. Página 114, 3, escreva como podemos ler cada fração abaixo. A primeira, a gente pode ler 1/2 ou metade. A de baixo, 1/3. Embaixo, 3/4. E depois 2/15. Lembra que a tia André explicou? Maior, né? Acima de 10, a gente tem que acrescentar a palavrinha avos. Aqui ao lado, 5/6, 1/7, 6/8 e 4/19. 4, escreva a fração que representa a parte pintada das figuras a seguir. Vão ter que colocar em fração. A letra A, 3/4, o 3 em cima, o 4 embaixo. B, 2/3, 2 em cima e o 3 embaixo. C, 2/3 e D, 3/6. Na página 115, 5, pinte as partes dos inteiros de acordo com as frações indicadas em cada figura. A letra A, 1/4, vocês vão pintar uma parte só dessa fração. A B, 2/6, vocês vão pintar 2. A letra C, 3/8, vocês vão pintar, melhor, né? Vocês já pintaram 3 partes. 6. Estes são os ursinhos de Duda. Pinte 1/3 deles. Vocês contaram a quantidade de ursinhos, são 6. Dividiram por 3, encontraram o resultado 2. Então, 2 ursinhos deverão ser pintados. Pinte 1/4 de todas as formas abaixo. A letra A, vocês pintaram um quadrado. A letra B, vocês pintaram 4. Lembra que a tia André explicou? Quando a gente conta a quantidade de quadrados, 16. Foram divididos em 16 partes. A letra B. E vai dividir por 4, que não é 1/4, divide por 4. 16 dividido por 4, 4. Então, vocês pintaram 4 partes. A letra C é a mesma coisa. Foi dividida essa fração em 8 partes. Peguei 8, dividi por 4, encontrei o resultado 2. Pintei 2 partes. A letra D, pintaram uma parte. 116, número 8. Observe a quantidade de ovos da caixa a seguir e responda. A. Quantos ovos há na caixa? 12 ovos. B. Qual é a fração que representa cada ovo da caixa? 1/12. C. Como podemos ler essa fração? Aqui vocês vão escrever por extenso. 1/12. 9. Considere a caixa de ovos da questão anterior e responda. A. Quantos ovos representam 6/12 do total de ovos? 6 ovos. 6/12, né? Já está explicando aí, ó. 6 dos 12 ovos que tem ali, então é 6 ovos. B. Que outra fração poderia representar essa mesma quantidade?
Explique como você pensou. 1/2, porque 1/2 significa metade da quantidade dos ovos da caixa. C. Quantos ovos representariam 1/4 dos ovos da caixa? Escreva como você pensou. 1/4, né, seria equivalente a 3 ovos. Por quê? 1/4, pense na fração. Quantos ovos tem aqui? 12. Eu peguei o 12 e dividi por 4, encontrei o resultado 3. D. Qual outra fração representa 1/4 de 12 ovos, né? Qual é a outra fração? Eu peguei o 12 e dividi por 4, encontrei 3. Então, a outra fração, 3/12avos. O 3 em cima, o 12 embaixo. Como lemos essa fração? 13/12avos. Aí vocês vão escrever por extenso. 117, 10. Analise as coleções e descubra qual quantidade cada fração representa do inteiro. A letra A, pegar 1/2 de 8. Eu pego 8 e divido por 2. Eu vou encontrar 4. Vou circular 4 desses desenhos da letra A. A letra B, peguei o 9 e dividi por 3, encontrei 3. Vou circular 3 dos carrinhos da figura da letra B. A letra C, 1/4 de 12. Peguei o 12 e dividi por 4, encontrei 3. Vou circular 3 dessas bolinhas aí. 11. Theo sonha em ser presidente um dia. Ele tem ideias muito boas. Hoje, por exemplo, ele estava conversando com sua irmã sobre a quantidade enorme de brinquedos que tem e quanto dinheiro seus pais devem ter gastado para comprar todos eles. Decidiu, então, que não quer mais brinquedos novos. Vai levar seus carrinhos quebrados a uma dessas oficinas que consertam brinquedos. Chamou a irmã para ajudá-lo na missão. Eles fizeram uma busca na coleção de 35 carrinhos de Theo. Separaram 2/5 da coleção, pois esses carrinhos estavam com algum defeito. Quantos carrinhos estavam estragados? Então, ele pegou 35 e dividiu por 5 dos 2/5. Ele encontrou 7. Depois, ele pegou o 7 e multiplicou por 2, que é o numerador da fração 2/5. Ele encontrou 14. Então, 14 carrinhos estavam estragados. Agora, nós vamos iniciar o nosso lançamento da primeira videoaula de matemática, que vai ser da página 118 até 124. Frações na reta numérica. Você já sabe que uma reta numérica apresenta os números em ordem crescente. Usaremos a reta numerada para localizar as frações. Vamos lá. 1. Observe a reta numérica abaixo. Aqui nós temos uma reta numérica marcada do 0 até o número 7. Vamos trabalhar com o intervalo da reta entre 0 e 1. Marque um ponto na metade do intervalo entre 0 e 1. Aqui embaixo nós temos uma reta do 0 a 1. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma régua e vão medir. E vocês vão marcar, né, um tracinho na metade dessa reta numérica, entre o 0 e o 1. B. Qual é a fração que representa esse ponto que vocês marcaram nessa reta? Não é a metade? Qual é a metade que uma fração, que a gente pode estar colocando como uma fração, que uma fração representa? 1/2, 1 em cima, o 2 embaixo. Então, 1/2 representa a metade, né, dessa reta numérica. Qual fração representa o número 1? Vamos lá, nós dividimos essa reta numérica ao meio. Então, do 0 até o local que vocês dividiram, temos uma parte, né? Que é 1/2. Do meio que vocês dividiram até o número 1, eu tenho outra parte. Então, o número 1 equivale a 2/2, ok? 2 em cima e 2 embaixo. Ou seja, o intervalo todo, né? Que seria a reta completa. 2. Observe os intervalos abaixo e escreva em cada ponto marcado as frações correspondentes. A. Em quantas partes o intervalo está dividido? Aqui embaixo nessa reta. Quantos espaços tem? Ó, do 0 até a primeira marcação eu tenho 1. Da primeira marcação até a segunda eu tenho 2. Da segunda até a terceira, que é até 1, eu tenho 3. Então, está dividido em quantas partes? 3. E como se chama essas partes? Quando está dividido em partes, nós chamamos de
terços, porque essa reta está dividida em 3 partes. Então, ela é chamada de terços. Em quantas partes o intervalo está dividido aqui na outra reta? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4 espaços, né? E como se chama essas partes? Quartos, ok? 3. Localize a fração 5/6 no intervalo abaixo. É só vocês contarem cada tracinho após o zero. 1, 2, 3, 4, 5. É o tracinho antes da marcação do 1. 5/6. Então, vocês vão colocar embaixo desse traço, dessa marcação, 5 em cima, 6 embaixo, 5/6. 4. Use uma régua e trace 2 segmentos em seu caderno. Marque em suas extremidades os números 0 e 1 e divida os intervalos de acordo com o que está proposto em cada item. Depois, marque em cada divisão a fração correspondente. A. Divida o segmento em 8 partes iguais. Vocês vão pegar uma reta e vão dividir, né, em 8 partes iguais. Vocês vão marcar primeiro do 0 até o 1. Entre o 0 e 1, vocês vão marcar 8 partes. E a letra B, divida o segmento em 5 partes iguais. Vão fazer uma outra reta e vão dividir, né, 5 partes. Por exemplo, o número 3 aqui, nós temos uma reta que está dividida em 6. Na letra B, vocês vão fazer o quê? Vão dividi-la em 5 partes. E na letra A, em 8 partes. Super desafio 1. Imagine que o caminho da casa de Torugo até a casa de Luquinha seja de 15 quilômetros. Se Torugo tiver andado 2/3 dessa distância para ir à casa de Luquinha, quantos quilômetros terá andado? E quantos quilômetros ele ainda terá de andar? Desenhe no espaço abaixo o intervalo para indicar a distância entre a casa de Torugo e a casa de Luquinha. Escrevam no caderno um texto explicando como vocês pensaram. Isso aqui vocês vão estar fazendo e a tia Andréia vai estar explicando melhor na nossa live. Mas lembrando que aqui vocês vão ter que dividir de 0 até o 15, tá? Igual vocês fizeram lá em cima. Vocês vão fazer uma reta, 0 e o último número 15. Entre o 0 e 15, vocês vão fazer 2 marcações, 5 e 10. Então, vai ficar 0, 5, 10, terminar no 15. E aí, vocês vão contando aonde seria a marcação do 2/3. Página 120, frações e medidas. Usamos unidades de medidas diversas para medir comprimento, massa, tempo, temperatura, velocidade e muitas outras coisas. Quando efetuamos alguma medida e não obtemos o número natural, a parte que sobra pode ser indicada por uma fração. Se você reparar bem nos relógios analógicos, vai perceber que, como o relógio marca 12 horas, o número 6 divide o relógio exatamente ao meio, ok? Quando o ponteiro grande dos minutos sai do 12 e se move até o 3, passam-se a ser 15 minutos. Tá lá no 12 e vai até o 3. Por quê? O 3, né, o ponteiro maior indica os minutos. O 3, né, equivale a 15, ok? Então, passam-se 15 minutos. Se o ponteiro grande partir do número 12 e chegar até o número 9, ele terá andado 45 minutos. O ponteiro grande está no 9. Nós sabemos que o 9, quando o ponteiro grande está apontando para o 9, a hora, né, no caso os minutos, perdão, são 45 minutos. 1. Junte-se a um colega e descubra as frações que representam o movimento do ponteiro em cada um dos relógios acima. Isto é, que parte ele andou da volta inteira, né? No número 6, olha aqui, na primeira informação aqui, o número 6 e o 12, não tá a metade aí? Então, o que vale aí? Qual é a fração que nós podemos dizer que representa a metade? 1/2. 1/2. Então, a primeira imagem que está dividida, né, o 12 em cima e o 6, representa 1/2. A segunda imagem, onde o ponteiro menor está no 12 e o maior está no 3, vai equivaler ao quê?
1/4. Tia Andréia, por quê? Olha só, quantas partes estão divididas aqui? 4. Então, 4 vai ficar embaixo, que é o denominador. E quantas partes foram pintadas? 1. Então, 1/4. A terceira imagem, que está marcando, né, dizendo que o ponteiro maior está no 9, a mesma coisa. Eu vou contar quantas partes foram divididas. 4. 4 partes. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Então, a terceira imagem, a fração que representa, né, essa terceira imagem, 3/4. O 3 em cima, que é o numerador, a quantidade que foi pintada, e o 4 que representa o denominador, que é a quantidade que foi dividida. Página 121. 2. Se a hora tem 60 minutos, então quantos minutos há em meia hora? Vamos lá. Peguei 60, dividi por 2. Eu pego o valor dos minutos, vou dividir pelo número 2, que é o denominador. Eu vou encontrar 30 minutos. Na letra B, 1/4 da hora, a mesma coisa. Vou pegar o 60, dividir por 4 e vou encontrar o resultado. A letra C, 1h30. Vamos lá. Quanto que vale 1 hora? 60, ok? E meia hora? Lê lá na letra A. Quanto que nós encontramos o resultado de meia hora? Nós encontramos 30. É só eu pegar os 60 mais os 30 minutos, que equivalem a meia hora. Eu vou encontrar o resultado de 1h30. 3. Se um dia tem 24 horas, então quantas horas há em A? 1 dia e meio. Eu vou pegar 24, vou dividir por 2. B. 1/4 do dia. Eu vou pegar 24 e dividir por 4. E C. 1 dia e meio. Um dia tem 24 horas. Vou somar com a metade desse dia, que nós encontramos o resultado lá na letra A, né? Que nós dividimos 24 por 2 e encontramos o número 12. Então, eu vou pegar 24 mais 12 e vou encontrar a resposta da letra C. 4. Em seu caderno, desenhe relógios digitais mostrando as horas em cada caso. A, 3h30, B, 2h03. A, 3h30. Lembrando que relógio digital não tem ponteiro. Então, vocês vão poder colocar no desenho 3h30 ou 15h30. 3h30 se for pela manhã, né? 15h30 na parte da tarde. B, 2h03. Quanto que equivale 3/4 lá no exercício da página 120? Não é lá no 9, no 45 que vocês viram? Não é isso? Então, 2h03. Vamos lá. 3/4, nós descobrimos que vai estar marcado aqui, ó, no número 9. O número 9 equivale a 45. Então, a gente pode botar 2h45 ou 14h45. Acredite se quiser, na página 121, 12h30 ou 12h30. Você sabia que as pessoas costumam ficar na dúvida em falar 12h30 ou 12h30? Então, preste atenção para você não errar, pois é muito fácil de lembrar. Meio-dia quer dizer metade do dia. E meia refere-se a meia hora, isto é, metade da hora. Então, o correto é 12h30. Dessa forma, como meia-noite é metade da noite, ao somar mais metade da hora, o correto é dizer 12h30. Página 122, o pai de Duda não gosta que seus filhos bebam refrigerante. Ele diz que faz mal à saúde, por isso ele só compra suco para a família. Um dia ele comprou 1 litro de suco de laranja e preparou um bolo de chocolate bem gostoso. 5. Considerando que 1 litro de suco tem 1000 mililitros, responda. Quantos mililitros tem em meio litro? É só eu pegar o 1000 e dividir por 2. Lembra? Meio litro equivale a 1 meio. 1 em cima, 2 embaixo. Então, eu pego 1000, divido por 2 e vou encontrar o resultado. B. Qual é a quantidade de suco que cada criança da família Tanaka poderá beber do litro?
se todos tomarão a mesma quantidade. Encontre uma resposta e escreva abaixo de cada copo. Vamos lá. Quantos copos tem aqui? 4. Eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 4. Eu vou encontrar 250 mililitros. Então, cada copo desse vai ter 250 mililitros. C. Qual fração representa cada copo bebido por Duda e seus irmãos? Cada um vai beber um copo desse. Então, o meu numerador vai ser 1. Quantos copos foram divididos? 4. Então, a fração que eu encontro, 1/4. D. Se o pai de Duda também quisesse beber suco, quanto seria bebido por cada um para que todos tomassem a mesma quantidade? Explique como você pensou. Então, se ele, o pai, também quiser beber, vai ser acrescentado mais um copo. Então, nós vamos ter 5 copos. Vou pegar 1000 e vou dividir por 5. Eu vou encontrar 200. Então, eles teriam bebido 200 mililitros, ok? Né? E como, por quê? Foram agora 5 pessoas. É só eu pegar o 1000 e dividir por 5. Se todos da família beberem um copo de suco, qual fração representará a quantidade que cada um bebeu? Explique como você pensou. Então, foram divididos em quantos copos agora? 5. Então, 5 é o meu denominador. Vai ficar embaixo da minha fração. Se cada um beber um copo, 1/5. Página 123, para fazer o bolo, o pai de Duda usou uma receita da internet. Aqui tem a receita do bolo de chocolate. Na receita de bolo que o pai de Duda fez, existem os números inteiros e números fracionários. Copie os ingredientes usados no bolo de acordo com a quantidade indicada na receita, tá? Aqui, ingredientes com números inteiros. Então, tudo aquilo que tem número inteiro. 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa, 3 ovos, 3 colheres de margarina. Vocês vão colocar nessa coluna. Na outra, ingredientes com quantidades fracionárias. Os ingredientes que têm frações, vocês vão escrever nessa parte. 7. O bolo do senhor Tanaka está inteiro. Ele não repartiu ainda. Ele não come bolo de chocolate. Então, vai dividir apenas entre seus 3 filhos e sua sobrinha. De acordo com a quantidade de pedaços que Duda... cada um de seus 2 irmãos e sua prima querem comer, ok? Então, vamos lá. A. Leia o que cada um pediu, desenhe o bolo em seu caderno e reparta-o de acordo com o número de pedaços que o senhor Tanaka precisará cortar. O bolo, ele deve ter 8 pedaços, tá? Pois Elias e Edmundo já estão juntos, também com eles. Então, vão comer 4 pedaços, tá? 1 para Ayumi e 3 para a Duda, tá? Porque a Ayumi quer um pedaço, Elias e Edmundo querem 2 pedaços cada um e Duda quer 3 pedaços. Escreva as frações que representam a quantidade de bolo que cada um comeu. A Ayumi, no caso, vai comer 1/8. Por quê, tia André? O bolo foi dividido, repartido em 8 partes. Ele quer um pedaço. Elias e Edmundo querem 2 pedaços cada um. Então, cada um vai receber 2/8. E a Duda quer 3 pedaços. A Duda, 3/8. Agora, para encerrar o super desafio, encerrar a primeira videoaula. Nina tinha 5 doces para dividir igualmente entre 4 amigos. Como ela poderia fazer essa divisão, ok? Nina dará um doce inteiro e 1/4, né, para cada um. Ou seja, porque ela tem 5 doces e ela tem que dividir igual entre os 4 amigos. Cada um, né, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar um doce e 1/4. Por quê? Vamos lá. Ela tem 5 doces. Ela quer dividir igualmente entre 4 amigos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar 4 doces, vai dar, né, para cada um. 1, 2, 3, 4. Então, aí, ela deu para cada um deles. Então, ela pegou um inteiro, tá? E deu para cada um. Depois, ela pegou o último doce que sobrou, que são 5 doces. 4, ela deu um para cada. E esses 5, ela teve que dividir em quantas partes? Em 4 partes. Então, como que vai ficar essa fração? 1 inteiro e ao lado 1/4. 2. Quantas metades de litro cabem em 1,5 litro? E quantos quartos de litros cabem em 1,5 litro? Cada litro
tem duas metades, né? E meio. Então, vamos lá. Totalizando 3. Metades de litro cabem em 1,5 litro. 1 litro tem quantas metades? 2. Meio tem mais uma metade. Então, ao todo, são o quê? 3 metades. Então, a gente sabe que o meu numerador vai ser 3, ok? E quantos quartos de litro cabem em 1,5 litro? Então, a gente achou a primeira fração. 3 meio. 3 em cima, 2 embaixo. E quantos quartos de litros cabem em 1,5 litro? 1 litro tem 4 quartos, totalizando. 1,5 litro a 6 quartos, ok? 1,5 litro a 6 quartos. O que vocês têm que pensar? Que cada litro tem duas metades. Então, ao todo, são 3 metades, ok? 2,5 litros. No caso, vamos lá, 1,5 litro. 1 litro tem duas metades. Mais a metade do meio, que é representada por meio, 3. Então, são 3 metades. 2 de 1 litro, mais outra do meio litro, ou seja, 3 meios, tá? Então, nós devemos considerar que 1 litro tem 4 quartos. 1 litro vai ter 4 quartos. Assim, em 1,5 litro, há 6 quartos de litros. 4 quartos mais os 2 quartos que nós vamos encontrar, ok? Caso vocês tenham dúvida nessa número 2, não se preocupe que a tia Andréia vai estar explicando na live. Número 3, 4 amigos compraram 3 barras de chocolate e querem dividi-las igualmente entre eles. Como podemos fazer isso? Com qual quantidade de chocolate cada um vai ficar? Cada barra, né, vocês irão dividir em 4 pedaços, tá? Ou seja, 1 quarto, que significa 3 quartos das 3 barras juntas. Esse super desafio, a tia Andréia vai estar explicando para vocês na live, que vocês irão entender melhor. É super fácil, vocês vão ver, então não se preocupem, tá bom? Então a tia Andréia vai ficando por aqui na primeira videoaula, já já eu volto com a segunda. Um beijo!